Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está aqui no Escola Online, nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, fase 2, e nós estamos aqui resolvendo as provas do Enseja. Essa semana, na prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, nós estamos resolvendo a prova de Física de 2018, sua segunda aplicação. Mas antes de a gente começar a nossa resolução, você não deve deixar de fazer, de se inscrever, de repente ativar as suas notificações, se inscrever no nosso canal do Instagram para você receber a programação semanal com as aulas que você vai assistir, com as datas da nossa live que virão às vésperas da prova do Enseja, cheio de dica, muita coisa legal, que é uma característica do Escola Online. E ele está abraçando esse projeto do Enseja, cara, com muita novidade, com muita coisa legal. Meu nome é Moraes, sou seu professor de Física e a aula começa logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí, DJ! Então vamos lá. Na leitura do manual de funcionamento de um forno de micro-ondas, deve-se ter atenção às informações referentes à sua utilização, pois podem ocorrer problemas de má vedação ou de funcionamento, caso o forno esteja com a porta aberta. A ideia do micro-ondas é que ele produz uma radiação na faixa do micro-ondas, que tem uma frequência muito próxima das moléculas de água, e uma vez que eles têm a frequência muito próxima, as moléculas de água entram em ressonância, e elas começam a oscilar com uma amplitude cada vez maior, e essa amplitude vai ser traduzida depois no aquecimento do alimento. Então, com relação ao caso ocorra o problema de má vedação, mesmo com o forno vazio e acreditando que ele esteja em funcionamento, poderá ocorrer um vazamento de calor gerado pelo forno para o exterior do aparelho. Não há ideia de que você tenha uma produção de uma fonte térmica dentro do micro-ondas. O que você pode ter é um vazamento dessa radiação que é de micro-ondas, que é produzida pelo equipamento para o exterior do aparelho. Letra C, vapores produzidos no forno para o exterior do aparelho, não faz muito sentido. D, radiação ultravioleta produzida no interior para o exterior do aparelho, não. Né? O magnetron, o responsável pela produção da frequência do micro-ondas, vai até a faixa do micro-ondas ultravioleta, é muito acima do micro-ondas. Então, o problema de vazamento, caso ocorra, seria de radiação de micro-ondas para o exterior, que você encontra na letra B de bola. Legal? Próxima questão. Assim como nas usinas hidrelétricas, em uma série de dispositivos que fazem parte do nosso cotidiano, podemos perceber transformações de um tipo de energia em outro. Então, na hidroelétrica, você tem o movimento da água, energia mecânica, em energia elétrica. Eu vou fazer um podcast disso, gente, não é possível. Sempre cai, né? São exemplos de equipamentos que promovem transformações de energia. Chuveiros elétricos, baterias de carros, aquecedores, ventiladores. Dentre os equipamentos citados, aquele que transforma energia elétrica em energia mecânica, ou seja, liguei na tomada, ele produz movimento. Chuveiro elétrico, bateria de carro, aquecedor ou ventilador. Se você ligar o chuveiro na tomada, você vai converter energia elétrica basicamente em energia térmica. Energia elétrica e energia química, bateria de carro, né? Você pode carregar a bateria. Aquecedor, energia elétrica e energia térmica. E o ventilador, energia elétrica e energia de movimento. A alternativa correta, letra D, de dado. Então vamos lá. Nessa questão, ele fala para você que as instalações elétricas das residências geralmente subdividem a rede elétrica geral em redes menores para não haver sobrecarga. A potência total é dividida em redes menores com potência máxima de 1000 watts. Considere que os aparelhos indicados no quadro são distribuídos em sub-redes que agrupam apenas equipamentos ligados às tomadas e os objetos ligados apenas para iluminação. Então já tem um critério aí. Né? Nessas sub-redes você vai agrupar somente quem vai produzir luz e outros que são apenas ligados na tomada
para seu funcionamento, geladeira, ventilador, televisão e assim por diante. O número de subredes necessárias e o valor da potência watts em cada uma das subredes são. Então vamos lá. Eu noto que aqui você tem duas lâmpadas que caem no critério de iluminação. Legal? Você já tem uma outra subrede para o ferro elétrico. Porque só o ferro elétrico sozinho já é responsável por 1000 watts, então já precisa de uma subrede para ele. E os demais, que como ferro elétrico, podem ser ligados na tomada e que somados devem chegar no máximo até 1000. Então vamos lá. Então eu tenho 3 subredes, o que pode me levar para a letra C ou letra D. E eu, por exclusão, eu faria opção pela letra D de dado. Por quê? Porque já tem uma rede que vale 1000, então com certeza tem que ter 1000 na alternativa. E no caso das lâmpadas, você vê que ela tem 3 lâmpadas, então 3 vezes 100, você vai obter aqui 300 watts. Você tem 3 lâmpadas de 60, 3 vezes 160, vezes 60, 180. E 300 mais 180, nessa rede só vai ter 480 watts, respeitando a ideia de que você só vai trabalhar com uma rede para iluminação. E aqui sobrou um equipamento de cada que, com certeza, somados, dão um valor inferior a 1000, né? 150 mais 300, 450. 450 dá, com 120 dá 670. 670. Foi bobagem. Vai dar 660, verdade, né? 660 watts. Então é isso mesmo. Quantas redes você vai precisar? 3 redes indicadas. E em cada rede, uma vai ter que ter 480, o outro vai ter que ter 1000, somente para ele, e o outro 660. A alternativa que indica essa condição para você, letra D de dado. 480, 660 e 1000. Legal? Na questão número 4, em uma freada de emergência, o atrito entre a estrada e os pneus aumenta até um valor máximo e em seguida diminui quando as rodas travam e os pneus começam a deslizar. Então vamos imaginar uma situação em que você tenha um carro, tá bom? Então tá aqui o seu carrinho, não parece, mas é um carro. E vamos imaginar um sentido do movimento do seu carrinho. Vamos imaginar que ele está indo aqui para frente. Esse é o sentido do movimento. Mas quando você freia, a ideia é que a força de atrito vai estar no sentido contrário ao movimento, até para causar uma desaceleração, ou seja, uma aceleração no sentido contrário ao movimento. Então vamos lá. Se você aumenta, né, essa ideia é primeiro você aumentar até um valor máximo, quer dizer então que você vai ter uma grande diminuição da velocidade, você vai ter uma aceleração grande, você diminui rapidamente a velocidade. E depois você diminui a aceleração, causando também uma diminuição menor da velocidade. Ou seja, em todos os casos ela diminui, só que ela diminui mais no início, depois ela diminui menos no final. E aí você tem como alternativa correta letra D de dado. Força, aceleração andam juntos, a aceleração pode aumentar ou diminuir a velocidade. A aceleração no sentido contrário sempre diminui a velocidade. Como a força de atrito aumenta, a aceleração também no sentido oposto aumenta, então a velocidade com que ele diminui também aumenta. Então tem uma alta diminuição antes da freada, e à medida que a força de atrito vai diminuindo, a aceleração diminui, e a taxa com que a velocidade vai diminuindo também diminui mais ainda. Legal? Questãozinha boa, né, de jogo de palavra. Número 5. Já vimos essa questão com outro enunciado, mas sempre com a ideia do que é a função da água, né, na natureza.
A variação de temperatura em uma região ao longo do ano é um fator determinante para a adaptação dos seres vivos a esse ambiente. Sabe-se que essa variação é fortemente influenciada pela proximidade de grandes massas de água, de modo que a região litorânea ela é pequena e no interior do continente ela é grande. Então, a variação é fortemente influenciada pela proximidade de grandes massas de água, de modo que na região litorânea ela é pequena e no interior do continente ela é grande. A ideia de você construir lagos artificiais é para você tentar manter, né, esse equilíbrio, essa ideia de uma grande variação de temperatura se diminuir. Isso é possível porque a água tem alto calor específico. Ela recebe sol o dia inteiro, então ela diminui mais tempo, ela aumenta, demora mais tempo para aquecer e demora mais tempo para esfriar. E a ideia de alto calor específico você encontra na letra A de amor. Legal? Legal? Sim. Número 6. O laser se caracteriza pela emissão de luz em um comprimento de onda bem definido. Ele possui diversas aplicações na telecomunicação, na área da indústria e na área de saúde. A característica ondulatória mencionada se deve ao fato dessa onda. Então, vamos escrever uma expressão aqui, que é uma característica da onda, que é a equação que você tem, característica de uma onda. Essa equação, a gente diz que V é igual a lambda F, onde lambda é o comprimento dessa onda de rádio. A velocidade, né, pelo fato de repente ela se manter no mesmo meio, a velocidade não deve ser alterada. E normalmente quando você fala num comprimento definido, você também está falando de uma frequência muito bem definida. Então vamos procurar. A característica ondulatória mencionada se deve ao fato dessa onda ser emitida em fase. Ela tem sempre uma mesma coerência, possuir alta intensidade. A intensidade não altera o comprimento de onda, né? A intensidade está associada à amplitude. Possuir baixo grau de divergência. Aí ele está fugindo para um assunto de refração e a gente não sabe se tem alguma mudança de meio, mas ele pede característica ondulatória, então só pode ser uma outra condição, uma outra característica da onda, que é a frequência, e ela aparece na letra D de dado. Vamos para a próxima aí. Em uma sala com chão liso encerado, um auxiliar de serviços gerais deu um empurrão em uma lixeira e observou que ela se moveu sozinha por um tempo até parar. Né? Certamente devia ter uma força no sentido oposto dela. Por que a lixeira parou de se mover? A inércia fez a lixeira parar? Uma força de resistência parou a lixeira? O estado natural da lixeira ficar em repouso? A força do auxiliar transmitida para a lixeira acabou? Ela cessou no momento em que ele parou de empurrar. Mas se não houvesse atrito, ele, por inércia, iria indefinidamente, né, se não tivesse nada no meio do caminho, com a mesma velocidade. Então, o que faz parar é porque tem uma força no sentido contrário ao movimento, uma força de resistência, que a gente vai encontrar na letra B de bola. Número 8. Um pai comprou um submarino de brinquedo para o seu filho. Em casa, o brinquedo funcionava como deveria. Mergulhado em água da torneira, o submarino ficava totalmente dentro da água, sem subir, descer ou tocar no fundo. Ele ficava exatamente dentro da água, imerso. No final de semana, o brinquedo foi levado para a água salgada, que é mais densa. Foi legal, foi para a praia. Nesse caso, o menino afirmou que estava quebrado, pois o submarino só boiava. Quando o menino afundava o brinquedo e o soltava, ele voltava a subir. Sabe-se que dentro da água atuam sobre o submarino duas forças, o peso e a força de empuxo. Quando o submarino é submerso, o valor da força de empuxo comparado da força peso, agora que nós vamos ver. Então vamos lá. O peso e o empuxo. O empuxo é dado pelo produto densidade do líquido, volume imerso, ou volume do líquido deslocado, vezes a
gravidade. O que acontece? Quando você leva para a água salgada, ele é um elemento que ele é muito mais denso. E à medida que você aumenta a densidade, você aumenta essa força que é ascensional, né, que empurra os corpos para cima, que é o empuxo. Então, na água doce, ele ficava lá, tranquilinho, e de repente, quando você coloca na água salgada, o aumento da densidade do meio faz com que você aumente o empuxo, e à medida que o aumenta o empuxo, o submarino é levado para cima. Então, ele vai apresentar para nós aqui, como alternativa correta, quando comparado ao valor do peso, ele é maior em água salgada. O valor do empuxo, comparado ao valor da força-peso, maior em água salgada. Dentro da água doce, ele equilibrava o empuxo igual ao peso. Quando você bota na água salgada, o empuxo aumenta e faz com que ele seja levado para cima. Questão número 9, ele fala o seguinte: uma aplicação dos eletroímãs supercondutores é no trem de transporte levitado magneticamente, ou maglev. Esse trem usa campo magnético gerado por eletroímãs para produzir forças de repulsão. Então ele flutua literalmente entre trem e o trilho. Assim ele flutua acima dos trilhos e pode atingir velocidades superiores a 300 km por hora. É muito legal essa ideia desse trem. O maglev consegue atingir altas velocidades porque não ocorre resistência elétrica nos trilhos. É bobagem, tem resistência elétrica sim, porque a corrente vai passar pelo condutor e todo mundo tem, ou em alta ou em baixa, mas sempre tem resistência elétrica. Não há atrito entre o trem e os trilhos, verdade, porque eles não têm contato. O trem é construído de um material muito leve, também, mas não é essa condição. E o campo magnético gerado é capaz de impulsionar o trem. A ideia que você tem é que o campo magnético é usado para produzir força de repulsão, como está escrito no enunciado. Então, ele consegue atingir essas altas velocidades, porque não há atrito, letra B de bola. Legal? Gente, espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha lá. Por favor, deixe os comentários. A gente quer saber o que você está achando dessas aulas, se você está gostando, tá? Que você fique atento às notificações para que você veja qual vai ser a data da nossa live nas vésperas da prova do Enseja. Você não deve perder, que a gente vai estar cheio de dicas aí para você. Legal? Meu nome é Moraes, sou seu professor de Física do Escola Online e espero vocês para o próximo encontro. Um beijão para vocês. Até mais.